Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. Quem adere ao reino é chamado a refazer seus esquemas mentais e não se deixar levar pela dureza do próprio coração. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos nesta sexta-feira o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Evangelho de hoje nos permite refletir vários pontos, Alguns já mais conhecidos, outros talvez não menos, alguma coisa mais do nosso crescimento espiritual, outras questões mesmo doutrinárias. Claro, o ponto principal está no que Jesus ensina, o valor do matrimônio, como é elevado a sacramento por Jesus. Bom, iniciemos pensando assim. No Evangelho se diz: Jesus, como de costume, ensinava. Uma das missões de Jesus era ensinar. Ele não fazia só milagres, mas ele preparava o coração das pessoas. Ele ensinava sobre o reino. E como outro dia já refletimos sobre isso, volto de novo ao tema. Nossos olhares e nossos ouvidos também devem se voltar para essa atitude de Jesus, que está ensinando e continua a nos ensinar na palavra, no Evangelho, na vida, nos acontecimentos. Então, devemos nos perguntar: procuramos aprender de Jesus continuamente? Estamos atentos para aprender com Jesus? Observemos que, ao mesmo tempo em que o evangelista diz que Jesus estava ensinando, nós vemos algumas pessoas que vão tentar passar uma rasteira em Jesus. E eles estão com o coração duro. Essa expressão, pessoas de coração duro.
Quem aprende com Jesus, quem se coloca como discípulo, abre o coração, ao invés de endurecer. Segundo ponto para nossa meditação hoje é sobre o tema principal do matrimônio. O Código de Direito Canônico vai nos apresentar logo no início do cânone sobre o matrimônio a qualidade do matrimônio como sacramento para a Igreja. A relação entre fé e matrimônio, ela tem um significado muito profundo. Tanto que lá no Código, na língua latina, justamente usa a expressão foedos para falar dessa aliança matrimonial e depois usa outra expressão contrato em outro momento para alargar esse horizonte. Então, primeira coisa é essa relação profunda entre o sentido da fé e matrimônio. Porque o vínculo conjugal, embora seja uma realidade natural, desde a origem do ser humano, ele está presente. Entre os batizados, este vínculo natural foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento. E é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. O que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus, além da realidade natural da união de homem e mulher, Jesus elevou isso a uma graça, né? E a Igreja então celebra como sacramento que cria o vínculo entre as pessoas. E esse vínculo não pode ser desfeito. O que Deus uniu, o homem não separe. É claro que nós sabemos e conhecemos pastoralmente, não que a Igreja desfaça algum vínculo matrimonial, mas muitos dos casamentos celebrados não criaram verdadeiramente vínculo porque ficaram defeituosos em alguma circunstância. Aí é o caso de o tribunal da Igreja fazer todo um processo de nulidade matrimonial para declarar sim ou não se aquele casamento foi nulo. Mas nós não temos condição, e já teve outras vezes que em nossa academia espiritual eu falei um pouco sobre isso. Aí o terceiro ponto, que voltamos para o Evangelho. Aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Aqueles homens que foram até Jesus querendo colocá-lo à prova não estavam focados no projeto, na vontade de Deus para o ser humano, mas eles estavam focados nos próprios interesses. Jesus começa devolvendo a pergunta com um propósito: fazê-los refletir sobre o que é essencial, perceber o verdadeiro projeto, o verdadeiro desejo de Deus em relação à união do homem e da mulher. E para que assim eles tirassem o foco então do divórcio e olhassem para a realidade do casamento, o projeto de Deus que une o homem e a mulher, que abençoa e que santifica as suas vidas para o bem deles e dos filhos, assim como a Igreja ensina. Moisés permitiu o divórcio e Jesus deixa claro: esse permitir é diferente de mandar divorciar. O objetivo era proteger as vítimas, na época as mulheres, que eram despedidas de qualquer maneira ou que sofriam muitas violências e atos da parte dos seus esposos. Assim, o propósito de Deus é que o casamento, ele é uma união que provoca unidade e indissolubilidade e que só a morte pode desfazer. Nós precisamos entender isso para dar o valor e a qualidade ao matrimônio, para não banalizar. Ao mesmo tempo que, é claro, precisa ter em consideração que muitas pessoas sofrem
por um casamento fracassado. E o caminho que a igreja tem, sempre terá, é fazer um processo, uma análise para a possível nulidade, se aquele casamento existiu ou não como válido. Senhor Deus, hoje nossa oração se volta a vós, pedindo bênçãos, força, graça e proteção para todas as famílias cristãs, para os matrimônios, para os casais. E pedindo, Senhor, que considere sempre na vossa igreja essa graça de que o mundo possa entender o valor e a força do matrimônio. Fortaleça, Senhor, os casais. Abençoe os jovens que se preparam para o matrimônio, para que tomem uma decisão muito acertada e seja abençoada por vós. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.